Então, Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Vamos ler juntos esse texto? Talvez a sua versão seja diferente da minha, mas eu gostaria que nós lêssemos juntos, ok? Cada um com a sua versão. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Que Deus aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Você pode se sentar, ok? Como a santificação afeta nossas relações interpessoais. Eu quero que você entenda no início dessa mensagem como é importante na nossa caminhada cristã os relacionamentos que Deus nos dá o privilégio de termos. Companheirismo, na verdade, é um tema que é levado muito a sério na palavra de Deus. Até porque Deus, Ele nos fez seres relacionais, com a necessidade de interação, compartilhamento e doação. E uma das coisas importantes é que Deus, Ele leva tão a sério o companheirismo, que Ele diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, companheirismo aí, ali eu estou no meio deles. Ele diz assim: quão bom e maravilhoso é que vivam unidos os irmãos. Não é isso que diz? E no Salmo 133, ainda afirma que é nesse lugar onde existe a unidade que Deus derrama o quê? A bênção. Unidade atrai a bênção do Senhor. É o oposto de desunião. Até porque em Gálatas 5, a Bíblia fala que uma das obras da carne é inimizade. E quem pratica tal coisa não herdará o reino de Deus. E é interessante que Deus, Ele nos colocou de uma forma tão intensa como seres relacionais que precisam de interação, que é só você observar uma criança que já nasce com uma aptidão para falar. Entretanto, se você perceber, até mesmo tem a história do Tarzan, né, que cresce juntamente com os macacos e ele não sabe falar. Ele sabe só imitar aquele som gutural dos macacos. E é quando ele encontra a Jane que ele começa a aprender a fala. E é uma verdade. Os neurolinguistas, eles afirmam que se uma criança crescer junto com os animais, ainda que ela tenha o poder e a aptidão para desenvolver a fala, ela não vai falar até que ela comece a interagir com um semelhante, que vai levá-la a colocar para fora as palavras que ela não sabe expressar ainda. Então, é muito importante, porque isso aí nos mostra como Deus nos fez interdependentes. E a questão do companheirismo é algo tão sério na palavra de Deus, que a primeira vez que Deus detectou algo que não era bom na criação que Ele havia feito de uma forma perfeita, foi relacionado à questão do companheirismo. O pecado não tinha entrado ainda no mundo, e Deus olha para Adão e diz assim: não é bom. Olha que coisa interessante. Significa que essa palavra não é bom, ou detectar uma coisa que não é boa, não é necessariamente uma coisa que seja pecado, mas uma coisa que não esteja ainda de uma forma completa e plena. Existem coisas que não são boas, mas não porque são erradas, mas porque não estão ainda encaixados dentro do princípio de uma perfeição. E Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não existe mundo perfeito sem companheirismo. É por isso que eu estou falando sobre santificação, como ela afeta nossas relações, porque uma pessoa, quanto mais santa ela é, mais dentre as pessoas ela fica, e não o contrário. Pessoa que vive santificação e se afasta, essa pessoa está com algum problema de compreensão da palavra, porque o homem mais santo que existiu, aliás, o homem santo na sua plenitude que existiu, comeu e bebeu com pecadores, tinha como companhia
prostitutas, publicanos e pessoas indesejáveis. Hoje eu postei algo no Facebook onde eu disse, e é uma verdade o que eu disse: não há para Deus no reino dos céus pessoas indesejáveis. Todas são pessoas desejáveis para Deus. E são tão desejáveis que ele, como quando veio na forma de homem, ele ficou entre essas pessoas. Então observe que não existe vida completa sem alguém que esteja apto para interagir com você. Uma pessoa sozinha é uma pessoa infeliz. Perceba alguém que não tem amizade com ninguém. Veja como é o coração dessa pessoa. Ele é triste, ele é infeliz. Porque Deus, quando olha e ele diz que não é bom que Adão esteja sozinho, a solução que ele encontra para isso é fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea e lhe corresponda. Alguém que tenha as mesmas faculdades mentais e que pudesse corresponder com ele às afetividades, corresponder com ele à linguagem, corresponder com ele às emoções. E essa questão é importante porque mostra para mim e mostra para você que há coisas que Deus, escute o que eu vou dizer aqui, Ele só pode suprir em nós através de um relacionamento que seja concreto. Aí você diz assim: como assim, pastor? Entenda o que eu vou dizer. Nossa relação com Deus, por mais que ela seja concreta no sentido de ser verdadeiro e real, dentro da realidade que vivemos nesse mundo físico, há coisas que só serão supridas para nós através do cheiro, através do toque, através do abraço, através do calor, através do êxtase. E Deus, Ele só suprirá essas coisas em nós através das pessoas com as quais travaremos o companheirismo. Não esqueça que quem te deu pupilas gustativas foi Deus. Quem te deu olfato foi Deus. Quem te deu sensibilidade na pele foi Deus. Não esqueça que tem coisas, até mesmo prazer, você só vai poder ter prazer de companheirismo. Estou falando de todo tipo de prazer com alguém, não é com Deus. A gente não pode espiritualizar a ponto de dizer assim: não, eu tô no nirvana, pastor, que Deus ele vem e me toca. Negativo. Você não pode dizer assim: Deus é tão quentinho. Você não sente isso de Deus. Deus é espírito. Se você diz isso, você está aloprando. Você pode até dizer o seguinte: não, Deus é maravilhoso, a presença dele é muito boa, mas tem coisas que Deus vai suprir em você, Ele vai suprir em você através de pessoas. É interessante que tem momentos na vida que nós precisamos de ouvidos para nos ouvir. Não é só você orar a Deus. Você vai precisar de alguém que se preocupe com você e queira te ouvir. É excelente isso. E você vai ver naquele alguém Jesus te ouvindo através daquela pessoa. Vai ter momento que você vai precisar de um abraço para você se aquentar. Vai ter momento que você vai precisar literalmente de uma mão para te levantar, para te sustentar e te apoiar. Vai ter momentos que você vai precisar ouvir de uma forma concreta uma palavra de incentivo para você continuar na sua jornada. E isso Deus vai fazer por intermédio de pessoas. Você vai precisar de uma palavra de exortação para se corrigir e para prosseguir, para se animar, e de um auxílio para vencer. E essas coisas, escute o que eu vou dizer, Deus vai fazer através de alguém. Não é através do nada, é através de alguém. Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12, o Senhor Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o que é que acontece? O outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Olha esse ai aqui. Ai por quê? Porque está só. Porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como vai se aquentar? Não é Deus que vai aquentar essa pessoa. Você está compreendendo aqui o princípio que está falando de companheirismo aqui? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí entra Deus, quando diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Deus é a terceira dobra dessa unidade de companheirismo. Aqui não está falando só de casamento, não.
Aqui está falando de você ter alguém com você, um companheiro, um amigo, um cara que é, sabe, sangue bom, que vai estar do seu lado aí, que vai te abraçar. É isso que nós precisamos. E é importante que o companheirismo e a interação com pessoas é algo que para Deus é tão importante na nossa vida, que ninguém é o que é, sabe, sem antes ter sido abençoado e influenciado por outra pessoa. Analise você, quem é você? O que você alcançou? Onde você chegou? O que você conquistou? Qual a sua compreensão das coisas? Você não chegou sozinho onde você está. Teve os seus pais, teve os seus amigos, teve os seus professores, teve alguém, irmão, que abençoou você para o seu primeiro emprego, que gostou de você, que te ajudou, que te abençoou. Se lembra quando você estava ali perdido, na dificuldade, teve alguém que investiu em você. Nós somos pessoas totalmente dependentes de outras pessoas. A sua forma de pensar, pastor, a minha forma de pensar original, mentira, não é. A sua forma de pensar foi influenciado por alguém que perto ou distante mentoreou você. Você não tem a forma de pensar porque você adquiriu sozinho. Você leu livros que foram escritos por pessoas, que foram influenciadas por outras pessoas. Você ouviu pregações que pesquisaram, de pregações de pastores ou pregadores que pesquisaram, que receberam de Deus, que leram na palavra. Você é fruto de alguém. Você está compreendendo o que eu estou falando? Para você ver a importância de como é para Deus a questão do relacionamento e do companheirismo. E que nós, por causa disso, nós não podemos ignorar princípios para termos bons relacionamentos e sabermos como e com quem nos relacionarmos. É por isso que é importante prestarmos atenção no que Jesus fala aqui nesse texto de Mateus 7, versículo 6. Porque Mateus 7, de 1 a 6, ele está falando de relacionamento. Primeiro ele fala do coração da gente. Não julguem para não ser julgado, certo? Porque com a mesma medida com que você julga, você será julgado. Não repare no argueiro do outro sem antes consertar a sua vida. Ele primeiro está dizendo o seguinte: antes de você se relacionar com alguém, cuide de você. Não feche o coração para mudanças que as pessoas poderão ter. Porque o que é o julgamento? O julgamento é você condenar alguém a alguma coisa, é você bater o martelo. Se essa pessoa não presta, acabou, e fechar o coração para ela. Não, a vida, ela é dinâmica. E dentro da vida existe um espírito dinâmico, que é o Espírito de Deus, que muda corações. Julgar é isso. Mas aí agora ele está dando um outro princípio para a gente. Ele está dizendo assim: não deis aos cães coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteçam que as pisem com os pés, e voltando-se, aí eu poderia até completar dizendo: voltando-se contra vós, vos despedace. Porque na cultura judaica, cães e porcos são símbolos de tudo o que é imundo, impuro e tudo que se deve manter à distância. Tanto que um judeu ortodoxo, ele não come carne de porco. Ele chama o porco de o lixeiro do mundo, o simbolismo de demônios. Mas ao falar sobre cães e porcos aqui, Jesus está fazendo uma referência à 10ª legião romana que ocupava a Palestina naquela época, chamada Legio Ifrenteses. E que essa legião romana, que ocupou a Palestina naquele período, tinha como símbolo nos seus escudos um porco montanhês. Então, como era uma legião formada por gentios, por não terem sido instruídos acerca da lei e tradição judaica, eles, por ignorância, tinham o quê? Uma capacidade, ou até mesmo uma habilidade de rejeitar qualquer coisa que os judeus fossem trazer para eles como algo santo, como leis cerimoniais e coisas puras. Então Jesus está falando aqui, em primeira instância, sobre a nossa insistência, sobre pregarmos
ou não o evangelho àquelas pessoas que zombam, que não valorizam a mensagem que é transmitida no evangelho dele. Porém, isso que ele está falando aqui se enquadra e também é colocado como princípios importantes nas relações que temos com as pessoas. Porque o que Jesus está dizendo aqui, e é por isso que é importante você ouvir o seu pastor e aprender a palavra, é que há pessoas que não estão prontas para receber coisas valiosas. Você tem que entender isso. Que há pessoas que não são capazes de dar valor nem mesmo às coisas mais santas e mais sagradas. E que também há pessoas que são incapazes de estabelecer qualquer relacionamento de paz e comunhão. Então há algumas coisas que podemos colocar aqui, que estarão dentro desse princípio de não dar as coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. E aí, quais são as coisas santas de um relacionamento? Quais são as pérolas de um relacionamento que nós não podemos dar para cães e porcos dentro de um relacionamento? Eu começo aqui colocando, dentre as 5 coisas que eu vou falar hoje, a primeira, que é no que diz respeito ao que se fala. Tem coisas que, se você for falar, você vai estar dando pérolas a porcos. Você sabe um exemplo bíblico muito claro disso que eu estou falando aqui? Maria, a mãe de Jesus. Analise só a vida de Maria. Aparece o anjo Gabriel para ela e diz assim: salve, ó agraciada. E a Bíblia diz que ela fica perturbada com essa saudação. Ele diz assim: você achou graça perante os olhos do Senhor, e você vai gerar um filho que será o Salvador do mundo. De fato, aconteceu ou não aconteceu essa experiência com Maria? Sim ou não? Sim. Senhor, como se dará isso se eu não conheço homem algum? Eu sou virgem. Nenhum homem aplicou aquilo que no grego é chamado de gnosco. Nenhum homem me conheceu, nenhum homem me penetrou. Ela está dizendo isso para o anjo. Essa é a palavra que ela usa, gnosco. E aí, ele diz assim: não, a sombra do Altíssimo te envolverá, e você gerará essa criança. Seja feita conforme a sua vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. O que é que ela faz? Ela sai espalhando, né? Ela pega aquela melhor amiga dela, aquela amiga que toda mulher tem uma melhor amiga, e é bom ter amiga. Aí ela diz assim: mulher, você não sabe o que aconteceu agora comigo, mulher. Me diga, Maria, o que foi que aconteceu? Gabriel. Quem é Gabriel? Aquele anjão que assiste perante o Senhor. Ele chegou para mim e disse que eu vou ser a mãe do Messias. Primeiro, se você for pesquisar o livro de tradição judaica, você vai ver que havia um período entre eles que toda mulher, simbolicamente, ela colocava tipo fraldas, porque num simbolismo de que aquele ventre poderia ser o ventre que daria a luz ao Messias, e se o Messias viesse e escorregasse, ele seria segurado pelas fraldas. Então era normal que naquela idade dela, as amigas dela tivessem aguardando também ser agraciada. Aí observe o que ela faz. Observe o que aconteceria se ela saísse dizendo. A amiga dela ouviria: poxa, que bênção. Por dentro estaria assim: esse Gabriel não é nada anjo, é aquele vizinho ali da esquina. Aquele vizinho da esquina que deu problema, que se relacionou com ela, e agora ela quer dizer que foi um anjo. Sabe o que aconteceria se ela saísse dizendo o que de fato aconteceu? Ela seria vítima de fofoca. Primeiro, pela inveja. Segundo, se ela fosse vítima de fofoca desse jeito, ela seria condenada ao apedrejamento, porque ela era noiva de José.
quem traísse, principalmente as mulheres que traíssem, o homem não, mas a mulher que traísse, era morta a pedradas. O que é que ela faz? Guarda no coração. E a Bíblia diz que levantando-se Maria naquele tempo, ela vai depressa às montanhas, em busca da sua prima Isabel, que o anjo disse que já estava grávida havia 6 meses, de João Batista, que seria o precursor de Jesus Cristo. E Maria, ela vai ao encontro de Isabel para compreender o que está acontecendo. E quando ela entra, que saúda Isabel, não é ela que diz: Isabel, vem aqui te contar o que o anjo me disse. É o Espírito do Senhor que revela a Isabel. E Isabel profeticamente canta. E ela diz assim: que honra eu tenho de receber na minha casa a mãe do meu Senhor, porque desde que esta criança que está no meu ventre ouviu a voz da tua salvação, da sua saudação, ele se encheu do Espírito e está regozijado aqui dentro de mim. Qual é o princípio que Maria usa? Guardar silêncio. Tem coisas que são preciosas, por mais que sejam verdadeiras, ninguém vai acreditar em você. Que por mais que sejam verdadeiras, você vai ter problema se você falar. Lembre-se de José. Qual foi o problema de José? O problema de José foi ter tido um sonho e contado para os irmãos. O que acontece com ele? Inveja. Quer dizer que nós vamos nos dobrar diante de você? Até mesmo o seu pai vai se dobrar diante de você? Vamos matar o sonhador mor. Tem coisas que pertencem só a você e a Deus, que dentro de um relacionamento você não pode falar. E esse princípio de guardar silêncio e averiguar coisas no coração seria um princípio que Maria seguiria por toda a vida dela. É só você ver Lucas 2, versículo 19, que relata a atitude de Maria quando ela ouve o relato lá na estribaria dos pastores que viram o coral de anjos dizendo: sabe, glória a Deus nas alturas e boa vontade aos homens a quem Ele quer bem. E quando os pastores vão naquela estribaria, o que é que eles dizem? Tudo que ouviram acerca do Messias, daquele menino. E a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas aqui. Lucas 2, 51. A mesma coisa. O princípio de guardar aqui é o princípio de se evitar soltar pela boca aquilo que é pérola e que Deus está dando para você. E que tem pessoas que não serão capazes de ouvir. E que tem pessoas que não vão se alegrar com você. Que tem gente que não entenderá o que Deus só disse para você. Que tem gente que não te incentivará naquilo que você colocou como alvo para a sua vida. Por isso, dentro desse princípio de não dar pérolas aos porcos e coisas santas aos cães, faça a Deus uma oração a partir de hoje. Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda, Senhor, na minha boca. Que eu fale menos, que eu me exponha menos. Não que eu minta, Senhor, mas que eu tenha prudência no falar e no que eu vou deixar com que as pessoas saibam a meu respeito. Segunda coisa que eu posso dizer aqui, que está dentro do princípio de não deitar coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos, é no que diz respeito ao que se ensina. Porque existe o falar e existe o ensinar. Porque Jesus, ele mostra que nós devemos falar as coisas certas, na hora certa, do jeito certo, para as pessoas certas. Você compreende isso? Diga amém. Amém. Porque muitas vezes ensinar um princípio para alguém é jogar uma informação valiosa fora. E nesse caso, não é pela questão da pessoa com a qual você está tratando desse princípio se tornar uma pessoa ruim, mas ser uma pessoa que não está pronta para receber a informação, e por isso não saber o que fazer com tal coisa. Mas também existe a questão de se falar coisas preciosas para pessoas tolas. Leia Provérbios. Provérbios é
a maior autoridade na Bíblia para falar de como nós devemos lidar com o tolo. Você dá 1000 chicotadas no tolo, para ele, você dá uma no sábio. Para o sábio, aquela chicotada valeu por 1000 chicotadas. O tolo continua apanhando, tá, e não aprende nunca. Então, é interessante que, ao invés de receber a informação e procurar crescer, o que é que uma pessoa tola vai fazer com você? Ela vai zombar de você, ela vai ridicularizar você, ela fará pouco caso e poderá tomar o que você quis ensinar para se levantar contra você mesmo, fazendo a propaganda contrária do que você já alcançou. Tem gente que não está no mesmo nível que você está de compreensão, tampouco de espiritualidade, e que não serão capazes de receber informações que você está recebendo, instruções e princípios. Então, pastor, como é que eu faço para ver alguém que está errando e não ajudar essa pessoa, já que ela não quer me ouvir? Porque tem pessoas que querem se relacionar e, ainda que tem um coração bondoso, quer corrigir tudo, que quer mudar tudo, que quer, sabe, a pessoa consertar a pessoa. É um princípio de cuidado e de zelo. Mas eu vou dizer para você uma coisa: a não ser que a pessoa queira, qualquer outra coisa fora do querer da pessoa é perda de tempo que você vai ter, é jogar energia fora. Porque tem pessoas que precisam aprender na pancada, quebrando a cara. Teve um executivo novo de determinado local que foi substituir o executivo que estava se aposentando. Ele olhou para aquele executivo e disse assim: qual é o segredo do sucesso? Aí o executivo experiente disse: decisões acertadas. Como eu posso tomar decisões acertadas? Experiência. Mas como eu posso ter experiência? Decisões erradas. Porque tem coisas que, se você for falar antes da pessoa passar pelo processo, ela não vai valorizar o que você está falando. Você compreende o que eu estou falando aqui? Você está entendendo? Isso que eu estou passando para você é uma pérola. Se você não for um tolo, você vai segurar isso e você vai praticar isso na sua vida. Qual é o princípio que Jesus Cristo usou para viver isso aqui? Porque Jesus, ele ensinou e ele viveu isso aqui. Lá em Isaías 42, versículo 19, o profeta Isaías, ele diz assim: olha só o que ele diz: quem é cego como o meu servo, uma referência a Jesus Cristo, ou surdo como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor. Está entendendo aqui a afirmação? No versículo 18, ele diz que o servo do Senhor iria abrir os olhos de muitos, iria fazer com que muitos falassem e fossem curados. Já no 19, esse servo do Senhor queria abrir os olhos de muitos e queria fazer maravilhas. No entanto, é comparado como quem é cego, como meu servo, e surdo como o amigo, e cego como o servo do Senhor. O que é que esse texto está dizendo aqui? Qual é a interação desse texto aqui, no contexto que ele se encontra? É como se Isaías estivesse dizendo o seguinte acerca do Messias: tu vês muitas coisas, mas não as observa. Vê muitas coisas, mas presta pouca atenção a elas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Você está entendendo o que é que esse princípio está dizendo aqui? Que tem coisas que você vai ver e você vai fazer de conta que você não está vendo. Que tem coisas que você vai ouvir, principalmente de quem não quer ser corrigido, e você vai fazer de conta que você não está ouvindo, a fim de vencer o impulso de corrigir ou acertar a vida de alguém. Pois a pessoa em questão, ela não vai valorizar o que você está ensinando, e isto é jogar pérolas a porcos. Irmãos, tem pessoas que você tem que ficar em stand-by. Já falei uma vez, não quis me ouvir, falei 2 vezes. Agora ela vai aprender. E quando aprender, ela vai dizer para você: bem que a senhora me ensinou, eu não quis ouvir. Pastor, bem que o senhor disse, eu estava errado.
Uma outra coisa que nós devemos fazer aqui, que eu falei sobre no que diz respeito ao que se fala, ao que se ensina, e agora eu vou falar no que diz respeito à ajuda. Porque jogar pérolas aos porcos também está incluído a ajuda que nós podemos dar. Porque às vezes insistir em ajudar é a coisa mais insensata que se faz. Você tem que entender isso na sua vida de santificação de relacionamentos. Por quê? Jesus nos ensina isso. Ele chega na Galileia, já em pleno ministério. E a Bíblia diz que por causa da incredulidade dos galileus, ele operou poucos milagres ali. Ele não insistiu com as pessoas. Porque olhavam para ele e diziam assim: não é o Nazareno, é o filho de Maria e de José. E não conhecemos os seus irmãos, Tiago, Judas, Simeão e José. E as suas irmãs não estão entre nós? Quem é esse cara para dizer que é o Messias? E por mais que eu acredito que ele quisesse, ele não podia fazer. Porque as pessoas não queriam fazer, não queriam a ajuda dele. Então, é interessante que a melhor coisa a se fazer em determinada situação é deixar a pessoa se virar sozinha, para que ela, aprendendo no processo, ela mude a mentalidade, ela tenha uma nova cosmovisão e valorize coisas importantes na vida que ela sempre ignorou. Entenda bem uma coisa: ajude quem quer ser ajudado, mas não perca tempo com quem não está nem aí para si mesmo. Nós temos que estar sempre prontos para ajudar, mas ajudar os que desejam de fato serem ajudados. Aqueles que pedem a sua ajuda, que vão atrás de você, que reconhecem que sozinho não vão conseguir vencer. Esses você pode jogar pérolas e eles vão entender que são pérolas e eles vão abraçar, eles vão colocar. Porque qual é o problema do porco? O porco, ele come alfarrobas. O porco se banha na lama por causa, sabe, dos germes, das bactérias que estão no seu corpo. Então, a lama é uma forma dele mudar, dele vencer esse tipo de coisa. Mas Jesus faz aqui um tipo de interação, de apologia, porque enquanto o porco está querendo comer alfarroba, se você dá uma pérola, e ele ao morder a pérola, ele vai sentir dentro da boca dele aquela coisa dura, ele vai cuspir como que se fosse uma coisa sem valor e vai partir para cima de você. O que é que faz o porco agir assim? Os valores dele e aquilo que ele de fato considera importante para ele. Você tem que aprender a respeitar isso, que aquela pessoa está vivendo aquele caminho ali porque para ela aquilo é um valor. Porque se ela quisesse mudar, ela mudaria os valores e pediria ajuda a quem quer que seja. E nós temos que ajudar os que de fato precisam e querem de ajuda. Uma outra questão aqui acerca desse princípio de dar pérolas aos porcos e deitar coisas santas aos cães tem respeito, tem a ver com o que se dá como amizade, companheirismo, confiança e promoção. Porque analise bem uma coisa, João 2,24 diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Observe o que fala aqui sobre Jesus. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2,24. Que afirmação incrível essa aqui, né? Que a gente tem uma imagem de um Jesus Prozac, aquele Jesus assim, que era aquele cara, ficava com aquela mansidão, que passava sempre sorridente pelas pessoas e tinha sempre aquela palavra amiga. É o Jesus Prozac, é aquele Jesus, sabe, do antidepressivo. E a gente esquece de ver coisas assim, ver que Jesus ele era intenso nas relações dele, que ele era uma pessoa, que ele era taxativo, agia por impulso, agia emocionalmente falando, afetado,
E que tinha pessoas que ele não confiava. Princípio isso aqui. Não, pastor, tem que confiar em todo mundo. Tem gente que não merece a sua confiança. Tem gente que você tem que desconfiar até que ele mostre de fato que é digno da sua confiança. Com Jesus foi assim. E esta semana, uma ovelha minha que está aqui nessa noite postou um vídeo para mim na minha página do Facebook. E o título do vídeo foi: quanto custa para entrar no seu barquinho? Irmão, como falou comigo aquele vídeo? Vídeo é fantástico. Depois você entra na minha página, ou então você pede para a irmã que está aqui, ela vai colocar na sua página. E nesse vídeo, o pastor aborda sobre a posição do capitão do navio que Jonas pegou para fugir do Senhor. Eu nunca que eu ia pensar em trazer uma mensagem daquele texto dessa forma que ele trouxe. E eu fiquei encantado. E por outro lado eu disse assim: meu Deus, por que não fui eu que trouxe essa mensagem? Mas que bom que Deus deu para ele e eu fui edificado. Ele começa a mensagem perguntando assim: qual foi o erro do capitão do navio? Ele faz essa pergunta que ele mesmo responde logo depois. O erro foi vender o ingresso do seu navio para Jonas. E daí ele pergunta assim: quanto custa? É uma palavra para pastores, mas eu estou adequando para você. Quanto custa o ingresso para que as pessoas entrem no seu barquinho? Quanto custa para as pessoas entrarem em seu ministério? Quanto custa para as pessoas entrarem no seu rol de amizades? Fazendo uma menção clara acerca da forma como nós permitimos que as pessoas façam parte do nosso círculo íntimo, sem colocarmos o quê? Critérios sérios e práticos para que elas entrem na nossa vida. E daí ele diz assim: mais do que talento e carisma, vale o caráter. E que avaliar caráter demanda tempo, provação e, pasmem, privação. Aí ele diz assim: pare para pensar, quanto custa o ingresso para o seu ministério, para a sua vida e para o seu círculo pessoal. Receba pessoas, aí eu que estou completando o que ele disse. Receba pessoas, mas selecione quem vai entrar no seu barquinho, para que essa pessoa não te afunde e nem venha afundar a sua vida. Isso é fantástico. Pode ver uma pessoa cuja vida é afundada, alguém levou ela lá. O melhor amigo. Você sabe o que eu ouvi certa vez um capitão lá da polícia de São Paulo, ele no programa da Luciana Gimenez, ele disse: Luciana, os pais não tem que ficar preocupados, não é com aquele traficante da esquina, não. Os pais têm que ficar preocupados com o melhor amigo do filho. Quem é esse melhor amigo do filho? Porque na clínica de reabilitação que eu tenho, diz esse capitão, 80% das pessoas entraram nas drogas porque o seu melhor amigo deu para ele a droga, o primeiro trago, o primeiro gole. Super interessante, de 3 anos atrás, falando sobre o problema do álcool entre os adolescentes. Sabe o que ela declara? Ela declara que o alcoólatra, ele começa a sua caminhada no vício em casa. É o pai que, para forçar o menino a ser homem, dá o copo de cerveja. Não é uma revista cristã, não, é uma revista de informação mensal, geral, que é super interessante. E ele diz o seguinte: por exemplo, uma pessoa que vive uma vida promíscua, começou com quem? Ou com o melhor amigo que disse assim: que nada, rapaz, está na hora de você perder a virgindade. 14 anos e ainda é virgem, que besteira, vou pagar para você lá, para você estar com aquela mulher de programa. Ou os pais que têm esse negócio de fazer o filho passar por aquela fase de puberdade para viver experiências sexuais. Começa com quem? Com quem está no círculo íntimo de amizade. Aí a pergunta que Deus fez para mim, quando eu ouvi esse vídeo, eu assisti esse vídeo, eu faço para você: quanto custa para entrar no seu barquinho? Porque ingresso barato demais, qualquer um entra. Aí ele faz uma pergunta, é o seguinte: imaginemos que o capitão, quando soube que Jonas estava fugindo de Deus, perguntou: mas por que
Você entrou logo no meu barquinho, com tanto barquinho para você entrar. Aí Jonas disse assim: não, porque o ingresso era barato e eu só tinha dinheiro para esse ingresso desse barquinho. Tem sentido, irmãos? O meu ingresso tem sido barato. Infelizmente, eu tomei uma lapada essa semana e Deus falou comigo. O seu ingresso também tem sido barato. Qualquer pessoa que chega, você abraça logo, já coloca. Eu tomei para mim. Deus, eu dobrei os joelhos. Obrigado por ter colocado esse vídeo para mim. Senhor, nunca mais vai acontecer isso. Porque o ingresso do meu barquinho custa caro. Porque eu sei o que, para eu ser o que eu sou hoje, para alcançar o que eu alcancei, para você também. E Jesus está dizendo o seguinte: nesse caso, o ingresso para a sua promoção, companheirismo, amizade, promoção, é pérola. Não dê para porcos. Não dê o ingresso do círculo íntimo da sua vida para porcos. E eu creio que é sobre isso que Jesus está afirmando aqui. Quando ele diz: não deis aos cães as coisas santas. O que é santo na sua vida, irmão? O que você está dando? Nem deiteis aos porcos as pérolas, para que não aconteça que eles as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Ele está falando aqui de critério, está falando aqui de avaliação, está falando aqui de prudência, de discernimento. Para Deus o companheirismo é tão importante que Ele quer que você, antes de colocar alguém no círculo do seu companheirismo, você tenha critério, tenha avaliação, tenha prudência, discernimento. Porque quando as pessoas não estão prontas para ouvir, ou não são capazes, ou muitas vezes nem sequer pedir a nossa opinião, a melhor coisa é guardar silêncio. Ou quando elas não demonstraram ainda que são dignas de confiança, a melhor coisa é aguardar e avaliar. Nós devemos cuidar para que aquilo que é sagrado em nossa vida não seja pisado, não seja rejeitado, ou mesmo lançado contra nós. Então peça a Deus hoje, e você que me ouve em casa, peça a Deus hoje que ajude você a falar as coisas certas, do jeito certo, para as pessoas certas, nos momentos certos. Peça a Deus para que te ajude a dar as coisas certas, do jeito certo, para as pessoas certas, no momento certo. Peça a Deus a capacidade de ensinar a coisa certa, para a pessoa certa, no momento certo. Peça a Deus o discernimento para você dar sua amizade, sua confiança, seu companheirismo e sua promoção para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir essa palavra de Jesus, guardar em nosso coração e seguir esse princípio, e que o Senhor Jesus te abençoe. Aleluia, amém, amém.